Bom dia. Bom dia. Bons irmãos e irmãs. Estou cansado. Estou cansado, dói-me o corpo e o sinal de que já estou nos 40 anos é que basta brincar um bocadinho para ficar com o meu corpo de rastos. Nós ontem tivemos nosso passeio à Serra da Estrela com os jovens da Juventude Evangélica da Beira Voga. Foi um tempo muito bom, muito divertido e muito cansativo, pelo menos para mim. Andar naquela neve toda com o meu peso não é fácil. Irmãos, vamos então à nossa passagem de hoje. Mateus capítulo 11. E hoje vamos concluir o capítulo 11. Vamos ler dos versículos 25 até ao 30. Mateus capítulo 11, dos versículos 25 até ao 30. Vivemos numa sociedade marcada, mais uma vez, pelo cansaço. Não é? Cansaço que ultrapassa o físico. Não é o cansaço de ir à Serra da Estrela. Não é o cansaço de jogar à bola. Consultórios médicos estão cheios de pessoas que sofrem de uma tensão mental enorme, que se manifesta na ansiedade, nas tensões altas, nas úlceras gástricas. O corpo que grita sobre o peso de uma alma que não encontra paz, que está cansada. Para muitos de nós, o fardo nem é o trabalho, nem o exercício físico, nem as demandas do dia a dia. Muitos estão com este fardo do cansaço. Mas este fardo que é a penosa incerteza da luta contra o pecado. É o peso de tentar ser santo à força. O peso de tentar ter uma vida espiritual significativa. De tentar ser uma boa pessoa, um bom cristão, pela própria força. Como um comentador, um teólogo colocou, não há algo mais patético, mais nauseabundo do que a carne a tentar ser santa por si mesma. E muitos estão cansados porque entraram nesta luta. Na luta de pensar que têm que viver uma vida cristã, têm que ser bons cristãos e fazem-no na força da carne. E isso é cansativo, irmãos. É esgotante. É esgotante. Então, onde encontrar descanso real num mundo que não nos dá descanso? Onde encontrar descanso real com uma vida que não consegue descansar em lado nenhum? Já temos falado de descanso aqui esta manhã. E o Jonatas conduziu-nos muito bem para este momento de refletir sobre o descanso, sobre o sossego. E Mateus 11, 25 a 30 é surpreendente, porque ela não começa com uma série de técnicas de relaxamento para encontrarmos descanso, mas com uma declaração absoluta. Normalmente nós sabemos de cor os versículos 28 a 30, não é? Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas a questão é, qual é a autoridade de Jesus para dizer tal coisa? Tantos gurus, líderes espirituais de outras religiões também dizem, vinde a mim. Qual é a diferença entre o convite de Jesus e o convite de qualquer outro líder religioso? Porque é que Jesus traz para si e diz, vinde a mim? Porque é que eu devo ir a Jesus? E este convite de Jesus, que todos nós sabemos de cor, ele fundamenta-se nos versículos anteriores.
Eu sei que devo ir a Jesus por causa das declarações que ele faz antes do versículo 28 a 30. Uma declaração de soberania, de autoridade e de exclusividade de Jesus para a salvação do homem. Vamos então fazer a leitura do nosso texto. E diz-nos assim a palavra de Deus. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Até aqui a palavra do Senhor. Então, como eu já falei, nós, antes de irmos para o convite, vamos para algumas verdades que nós precisamos de entender e que Jesus nos deixa claro aqui. E hoje são 3 pontos. O sermão são 3 pontos. Não é por isso que vai ser pequeno, mas são 3 pontos. O primeiro é a soberania do Pai na revelação. Em segundo lugar, é a exclusividade de Cristo na revelação. E em terceiro lugar, então, o convite aos sobrecarregados e cansados para irem a Cristo. Versículos 25 e 26 têm o primeiro ponto, a soberania do Pai na revelação. O contexto anterior mostra a rejeição das cidades galileias, de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum. Apesar de tudo o que viram, apesar de toda a manifestação de autoridade de Jesus, não creram. E ainda mais, acusavam Jesus de ser um glutão, de ser um bêbado. Então o Senhor professou as suas palavras de juízo. Porque se outros, notem, se outros tivessem ouvido, tivessem visto, se Jesus tivesse ido a Tiro e Sidom e lá realizasse aqueles milagres, há muito que se teriam arrependido, pois eles teriam se convertido. Jesus é quem declara isso. Se ele tivesse lá ido, teria havido arrependimento naquelas cidades. Ele não foi. Ele é que é soberano, nós não. Mas a verdade é que ele diz que aquelas cidades tiveram a oportunidade e não creram. E diante desta rejeição, nós somos levados a pensar que a missão está a falhar. Que afinal tudo é em vão. Todo o trabalho, todo o labor incessante, tudo é em vão. Afinal Jesus fez tanta coisa e as cidades rejeitaram Jesus. As cidades como um todo, não quer dizer cada pessoa individualmente, mas a cidade, o lugar como um todo, rejeitou Jesus. Não quis Jesus. E nós talvez fôssemos levados a orar no sentido de pedir ao Senhor para que Ele transformasse os corações, e estava certo fazer isso. Mas a verdade é que nós vemos a oração de Jesus que vai num sentido exatamente oposto. As palavras que nós temos aqui, as palavras de Jesus ao Pai em louvor a Deus. Vemos aqui uma oração íntima entre o Pai, entre o Filho e o Pai. Estamos, como alguém diz, em terreno sagrado. O Filho ora ao Pai. E Jesus louva o Pai em oração pela sua soberania na missão. Ou seja, a missão de Deus nunca falha. Já dizia o profeta Isaías, lá no capítulo 55, verso 11, assim será a minha palavra que sair da minha boca, não voltará para mim
vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Normalmente pensamos sempre, não voltar vazia significa salvação. Não voltar vazia significa fazer tudo aquilo que Deus intentou. No caso de Isaías, se os irmãos olharem para o capítulo 6 de Isaías é chamado a pregar a um povo que não creria. Isaías é chamado a pregar a um povo que, tendo olhos, não iriam ver, tendo ouvidos, não iriam ver, tendo coração e mente, não iriam entender. E o profeta Isaías seria bem sucedido nessa palavra de julgamento ao povo. Então, nesta oração, nós aprendemos aqui 3 verdades nestes versículos. 3 verdades que nos saltam à vista. E a primeira delas, a primeira verdade é a alegria no Pai que é soberano. O Senhor Jesus diz: graças te dou. Uma expressão de louvor, de adoração. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Esta é uma clara referência a muitos textos do Antigo Testamento onde a confiança inabalável servia para adorar, para nutrir confiança. Já Deuteronômio 10,14 diz: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que neles há. E Ezequias ora lá em 2 de Reis 19,15, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos, tu fizeste os céus e a terra. E o Senhor Jesus começa com esta expressão de adoração àquele que é soberano sobre todas as coisas, Criador dos céus e da terra, que faz todas as coisas conforme o desígnio da sua vontade. Esta é as primeiras palavras de Jesus ao Pai que é soberano. A segunda verdade que nos salta à vista é que o Pai não revela estas coisas a todos. Em primeiro lugar, estas coisas. Estas coisas são as verdades acerca de Cristo, acerca da sua pessoa, da sua obra, as verdades do reino, as verdades da salvação por meio de Jesus, as verdades acerca do Filho unigênito do Pai. E Jesus louva o Pai dizendo: graças te dou, porque tu não revelaste estas coisas a uns, mas revelaste-as a outros. Estas palavras podem chocar-nos se não percebermos as palavras corretamente. Não é que a vontade de Deus, então não é da vontade de Deus que o homem venha a Ele? Sim, é verdade. Então porquê ocultar? A compreensão torna-se clara quando vemos os 2 grupos que Deus decidiu revelar e ocultar. Deus ocultou aos sábios e instruídos, mas revelou aos pequeninos. É interessante, quem esteve aqui na quinta-feira, nós estudámos Hebreus 5, 11 a 6, 3. 6, 4, aliás. Ou 6, 3. E na passagem de Hebreus, o David exortou-nos, e muito bem, de que nós, crentes, não temos que ficar crianças o tempo todo. Nós fomos exortados a crescer, a tornar-nos homens maduros, conhecedores, sábios da Escritura, conhecedores da palavra de Deus. E o autor de Hebreus diz-nos lá para nós não sermos constantemente meninos, bebés de leite, como a Muniz, ou como a Sara, ou o David. Mau é se continuamos sempre como bebés. Porém, aqui em Mateus, é essas mesmas crianças que é revelado as verdades acerca de Jesus Cristo. É claro que nós não estamos a dizer, os autores querem dizer coisas diferentes. O autor de Hebreus está-nos a exortar a não permanecermos imaturos. Está a falar da maturidade. Aqui em Mateus,
o autor está-nos a falar de uma condição de coração que é diferente. Quem são os sábios e os instruídos aqui? Será que Deus tem alguma coisa contra o conhecimento, contra a erudição? É claro que não. Sábios e instruídos estão em contraste aqui com as criancinhas de leite, que ainda bebem leite. Ou seja, sábios e instruídos são aqueles que, do alto do seu conhecimento, não sentem necessidade de nada, são autossuficientes, de coração orgulhoso, como muitas naquelas cidades, principalmente a classe religiosa dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, que, por tanto saberem, não precisavam de Jesus para nada. O desfavor de Deus, o ocultar, não é sobre a inteligência, não é sobre a capacidade cognitiva. Nós temos que crescer, irmãos. Mal é se continuamos ao fim de 20 anos a beber leite. Mal é se ao final de 20 anos não sabemos o mínimo de doutrina. O julgamento de Deus não é contra isso. O julgamento de Deus é contra um coração orgulhoso nesse conhecimento. Autossuficiente. O julgamento de Deus é contra o coração que diz: eu é que sei o que é melhor para mim. Foi isto que levou os nossos primeiros pais lá no Éden à queda. Quando Deus diz: não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem, enquanto não comesse, o que é que ele estava a dizer a toda a criação? Eu confio que Deus sabe o que é melhor para mim. Mas a partir do momento que ele resolve comer e desobedecer ao mandamento divino, o que é que ele está a dizer? Eu é que sei o que é melhor para mim. E é esse conhecimento que destrói. É o conhecimento separado de Deus. É o conhecimento de dizer: eu é que sei, Deus não sabe. Já com Babel, o julgamento foi exatamente esse. Deus mandou espalhar e encher a terra. E em Babel, o que é que os homens fizeram? Juntaram-se para fazerem um nome grande para si mesmo. Ou seja, é a desobediência que mostra este coração orgulhoso. Este coração que diz: eu é que sei o que é melhor para mim, eu faço como eu quero. Que diz: não tenho necessidade de nada, sei tudo sobre Deus. Como chegar a Ele, como me relacionar com Ele. E é esses que, do alto do seu conhecimento orgulhoso, rejeitam a revelação de Deus em Jesus Cristo. A estes é ocultada a verdade do Evangelho. Sei que muitos aqui já foram encher água à fonte, não já? Quem é que já foi encher água à fonte? Ou quem é que costuma ir encher água à fonte? Daniel vai, não é? Já não. Mas sabem o que é curioso quando nós vamos encher água à fonte? É que os garrafões vão vazios. Ninguém leva garrafões cheios. E o coração cheio de si mesmo, cheio do autoconhecimento, cheio da autossuficiência, não cabe lá mais nada. Não cabe lá mais nada. E esta era uma crítica muito forte, principalmente à classe religiosa daquela época, que não conseguiu ver a obra de Deus em Cristo. Não conseguia perceber que aquele que ali estava diante deles era o Messias, o Cristo prometido, o enviado, o Filho do homem que haveria de vir. E então, do alto do seu conhecimento, caíram em condenação. Jesus diz lá aos fariseus, em João capítulo 9, eles dizem assim: alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? E Jesus diz: se vocês fossem cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. É exatamente
esta ideia de achar que nós sabemos tudo e não precisamos de nada diante de Deus ou da parte de Deus. É aqui que vem a condenação do ocultar. O querer chegar a Deus por meios próprios, por uma religião, por um método, seja o que for. Rejeitar o único meio de ir a Deus, que é por meio de Jesus Cristo. Se o homem rejeita o caminho que Deus abriu em Cristo Jesus, como já foi falado aqui, também será rejeitado no seu próprio caminho. Como Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, ele diz: que diremos, pois, o que Israel busca? E o que é que Israel buscava? Justificação por meio das obras da lei. Ser justificado por Deus por meio de cumprir a lei, as obras da lei, ser justificado pelas obras. E Paulo diz: o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Os mais foram endurecidos. Quem são os sábios instruídos? É esta classe religiosa, ou estes corações endurecidos, cheios de si mesmos, que não permitem ser ensinados por Deus, que não se permitem serem alcançados pelo Evangelho da graça, pois eles estão cheios de si mesmos. E quem são os pequeninos? O termo refere-se aqui literalmente a criancinhas pequenas. Percebemos por contraste que os pequenos são aqueles que dependem, que não são autossuficientes, que são necessitados de ajuda. Olhemos para os bebés desta congregação. Eles estão abertos a receber tudo aquilo que vem dos seus pais. Eles não dizem, né? Eles vão chegar a uma idade, vão dizer: não quero, não gosto, eu faço a minha comida. Vão chegar, onde lá chegar. Mas agora, eles são criancinhas que recebem do peito da sua mãe o alimento, com alegria. Com alegria. Em termos bíblicos, são aqueles que sabem que só podem ser salvos pela graça, que neles não há bem algum que os leve a Deus, que são carentes de Deus e que precisam de Deus e confessam essa necessidade. No fundo, os pequeninos são aqueles lá de Mateus 5,3, bem-aventurados os humildes, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São aqueles que sabem que carecem de Deus, que precisam de Deus e que não têm nada para dar a Deus. Não dizemos que Deus prefere os ignorantes aos sábios. O Evangelho não é para ignorantes ou embrutecidos. Não é isso que estamos a falar. O texto não apresenta nada para elevar a ignorância, como se não saber fosse melhor do que saber. O texto ataca, sim, aqueles que confiam nesse conhecimento como meio de salvação, como religião, como meio de espiritualidade. Não é o conhecimento em si que Jesus está a atacar, mas o coração orgulhoso nesse conhecimento. Esta sabedoria, irmãos, que se levanta contra Deus é demonstrada na nossa desobediência à sua vontade. É em pensar que sabemos o que é melhor, quando decidimos ir por um caminho e desprezamos o caminho de Deus. Quando nós sabemos qual é a vontade de Deus para nós, para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa igreja, eu sei qual é a vontade de Deus e eu decido fazer outra coisa, ir por outro caminho, traçar outros objetivos. Não estou eu, de facto, a dizer que eu sei melhor do que Deus o que é melhor para mim. Não é isso um desprezo a céu aberto contra o Altíssimo? Então isso mostra-nos que uma pessoa altamente educada, erudita, estudada, bem instruída, pode ser um pequenino que não confia no seu conhecimento. E alguém muito ignorante
intelectualmente pobre, pode estar na companhia dos sábios e dos instruídos, por continuar a confiar naquilo que ela acha que é melhor. Como Isaías nos diz em Isaías 5, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Ai desses. A terceira verdade, irmãos, destes versículos é a vontade soberana do Pai em fazer todas as coisas. Mateus 11, 26 diz: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Revelar a uns, ocultar a outros. O Senhor Jesus ora ao Pai, louvando a sua soberania e reconhecendo a sua vontade. Foi do agrado do Pai fazer as coisas assim. Ele, o Pai, é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Diante de uma humanidade caída, mergulhada em pecado, onde não há ninguém inocente, onde todos caminham para a destruição, Deus exerce a sua vontade soberana, emitindo julgamento contra todos os que são orgulhosos, ocultando e emitindo palavra de salvação para aqueles que nada sabem e dependem totalmente de Deus. A estes Deus revela. Esta é boa, soberana e perfeita vontade do Pai. Deus não salva ninguém na sua autossuficiência. Podes estar aqui esta manhã e confiares em ti mesmo, na tua conduta, na tua moral, no teu conhecimento, no teu modo de viver. Mas para Deus te salvar primeiro, Ele terá que fazer de ti um pequenino. Ele terá que derrubar esse teu orgulhoso coração. Terá que desfazer essa tua autossuficiência. Terá que quebrar o teu coração arrogante. E então, quando esse coração for reduzido ao pó, quando já não tens em que confiar em ti mesmo, então estendes a mão. Então clamas por misericórdia. Então Deus salva-te. Mas enquanto permaneceres no teu orgulho, sentado no trono da tua vida, a porta permanecerá fechada. É preciso que deixes do teu trono e te coloques aos pés do trono de Deus. E aí há graça. As palavras de Maria, mãe de Jesus, ela diz: o Senhor é aquele que enche de bens os famintos, mas despede vazios os ricos. O Senhor enche de bens aquele que vai a Ele faminto das suas dádivas, mas saem vazios da sua presença aqueles que são ricos ou que se acham ricos em si mesmos. Então este é o primeiro ponto, a soberania do Pai. O segundo ponto é a exclusividade do Filho na revelação. Se antes Jesus exaltou o Pai na sua soberania, agora no versículo 27, Jesus vai falar sobre a exclusividade dele mesmo de chegar ao Pai. E aqui, uma vez mais, temos três afirmações importantes. Tudo, a primeira delas, tudo foi entregue ao Filho pelo Pai. Tudo pertence ao Filho. A autoridade foi entregue ao Filho. Vemos isso em Mateus 28. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. O reino foi entregue ao Filho, como está lá no Salmo 2. Pede-me e te darei as nações por herança. O julgamento foi entregue ao Filho, está lá em João 5. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Um povo foi entregue a Jesus. Lá em João 17, 2, diz: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Deus deu um povo ao seu Filho. Então tudo foi entregue ao seu Filho. Desde a autoridade, ao julgamento, à revelação, à salvação,
tudo é feito por e através de Jesus, o Filho de Deus. A segunda verdade é que pai e filho possuem um relacionamento e um conhecimento único. Jesus diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Quando a Escritura está a falar aqui de conhecimento, não é só de conhecer alguns factos, de ter algumas verdades na mente. Conhecimento é um relacionamento na Escritura. Quando Deus diz que conhece ou pré-conhece, não é que Deus não é nenhum vidente para consultar o futuro. É um relacionamento que está em causa. É um relacionamento que está em causa. Quando o pai conhece o filho conhece o pai, é uma relação íntima entre os dois. E tanto é assim que vemos Jesus na oração lá em João 17 dizer que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e conheçam a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer não é só saber, é entrar num relacionamento com alguém. Então pai e filho gozam deste relacionamento desde a eternidade. Um relacionamento eterno, pleno, único. O Filho é Deus com o Pai, com o igual, com o eterno, com o substancial. Ele e o Pai são um. E o Filho é enviado e é o único que conhece o Pai de forma plena, perfeita e única. Só o Filho conhece o Pai desta maneira. E vem então a terceira verdade. E é só por meio do Filho e segundo a sua vontade que alguém conhece o Pai. Ele diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso significa, irmãos, que ninguém chega a este conhecimento de Deus, ninguém entra neste relacionamento com o Pai, a não ser por meio da mediação do Filho. O acesso a Deus não é aberto por esforço humano, não é aberto por religião, não é aberto por uma boa moralidade, não é aberto por muito conhecimento. O acesso a Deus é aberto única e exclusivamente pelo Filho, por Jesus Cristo. O próprio Senhor declara isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedro diz lá em Atos 4 que não há salvação em nenhum outro. E nenhum outro tem um nome pelo qual importa ser salvo. Paulo, em Timóteo, diz que há um só Deus e um só mediador. Não há Maria medianeira, não há santos mediadores. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Portanto, não existem caminhos paralelos para Deus. Não existem atalhos espirituais. Não existem religiões, filosofias, práticas morais que possam substituir Cristo no acesso a Deus. Toda a tentativa de chegar ao Pai sem passarmos pelo Filho é rejeitar o caminho que o Pai estabeleceu para se chegar a Ele. E Jesus diz algo ainda mais profundo. Se só por Ele é que conhecemos o Pai, mas é Ele quem revela ao Pai a quem quer. Assim como nos versículos anteriores vimos que o Pai revela, agora vemos que o Filho também revela. A autoridade de revelar e a autoridade também de ocultar pertencem ao Filho. E nós veremos isso lá em Mateus capítulo 13. O ensino de parábolas é uma revelação e é uma ocultação das verdades do reino. Ao Filho pertence a autoridade de revelar o Pai. Somente o Filho pode tornar o Pai conhecido. Somente Ele pode abrir os olhos do coração para que alguém veja a Deus.
Portanto, conhecer a Deus não depende apenas da busca humana. Depende da revelação que Cristo concede. Quando Ele revela ao Pai, a pessoa passa a conhecer verdadeiramente a Deus. O apóstolo João resume isto que eu estou a dizer de uma forma magistral. Em 1 João capítulo 5, verso 11 diz: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não há outra maneira. Não há outro caminho. Não há outra solução. Não há outra religião. Não há outra maneira de chegares a Deus a não ser pelo seu Filho Jesus Cristo. Não há. E uma vez que tudo se encontra no Filho de Deus, em Jesus Cristo, sabendo nós que não há maneira de ter relacionamento com Deus sem ser pelo Filho, então agora estamos preparados para o convite. Então agora o convite faz sentido. Então agora entramos em 28 a 30 e vemos a maravilha do convite que é feito. Sabendo que Deus é soberano, que Jesus Cristo é exclusivo, então agora olhamos para o convite. Verso 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Consideremos aqui 4 verdades, irmãos, neste convite. A primeira delas é os destinatários. O convite é feito a todos, mas não é a todos sem exceção. O convite é feito a todos os que estão cansados e sobrecarregados. Porque há aqueles que não estão. Há aqueles que amam o seu pecado. Há aqueles que amam chafurdar na lama do seu pecado. Há aqueles que amam o diabo. Há aqueles que amam os prazeres imundos deste mundo. Mas também há aqueles que olham para si e veem pecado em cima de pecado. Veem uma escravatura da qual não se conseguem livrar. Há aqueles que olham para si e olham para as pressões da vida, para esta tentativa de tentar chegar a Deus de alguma maneira. Há aqueles que olham para si e vivem exaustos porque, por mais que tentem ser boas pessoas, não conseguem chegar a Deus, não conseguem sentir a paz do perdão de Deus, não conseguem sentir a aprovação de Deus. E esses andam cansados. Esses andam sobrecarregados pela religião, andam sobrecarregados por tentar, pelas suas forças, agradar a Deus de alguma maneira, tentar ser uma melhor pessoa diante de Deus. Muitos expressam aquilo que o salmista no Salmo 38 diz: já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Pessoas que já sentem o peso do pecado nelas, o fardo do pecado nelas. Pessoas que sentem o fardo da lei, de tentar chegar a Deus por meio de observâncias legais. Quando Paulo nos diz que Cristo nos libertou do jugo da lei. Mas há aqueles também que vivem ainda sobrecarregados e pesados por causa de religiões criadas pelos homens e de regras criadas pelos homens. No contexto de Mateus, talvez Jesus esteja a atacar aquilo que Mateus vai denunciar mais adiante, no capítulo 23, versículo 4, naquela acusação aos fariseus, onde ele diz que atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Talvez seja para essas pessoas que olham para os fariseus
para os saduceus, olham para os religiosos e tentam conformar a sua vida às regras, à maneira, àquelas regrazinhas religiosas inventadas pelos homens, que nem eles praticam, mas que querem que o povo pratique. Talvez Jesus esteja aqui a acusar exatamente isso e a dizer a esses que se sentem cansados. Talvez esteja alguém aqui assim, cansado. Não cansado de ir à Serra da Estrela nem de jogar à bola, mas cansado de lutar contra o pecado. Cansado de tentar agradar a Deus de alguma maneira. Cansado de tentar ser bom o suficiente. Cansado de uma religião que exige cada vez mais e mais. Estás cansado? Jesus diz-te: vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. O próprio Jesus diz lá em João 6,37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, que é esse que o Pai lhe dá, de maneira nenhuma o lançarei fora. Estás cansado? O convite é para ti hoje. Vinde a mim. Os destinatários são os cansados. Olhemos para outra verdade, o discipulado. Não é um convite à libertinagem restrita, mas ao discipulado com Jesus. Jesus diz: tens um jugo sobre ti. É verdade. Então eu tenho um outro jugo. Não é tirar o jugo e depois vives como queres. É trocar de jugo. É aprender de outra pessoa, aprender de outra fonte. O convite é para que sacudamos o jugo da religiosidade que nos oprime e tomemos sobre nós o jugo do próprio Jesus. Porque este jugo de Jesus é leve. E é leve não é porque exige menos. Se nós olharmos para o Sermão do Monte, não exige menos, exige mais. Já não é só não adulterar, é não cobiçar a mulher. Já não é só não matar, é não odiar o meu irmão. Então reparem, o jugo não é porque a lei é mais suave. O jugo é leve porque aquele que leva o jugo conosco é perfeito na obediência à lei. O jugo, os irmãos sabem o que é. Um aparelho de madeira que normalmente une dois animais para puxarem uma carga ou para fazer algum trabalho na terra. E então aquilo trabalha-se aos pares. Então nós ou temos ao nosso lado a lei, a religião, ou temos Jesus que vive perfeitamente em obediência à lei, que satisfaz plenamente a justiça de Deus, que agrada plenamente a Deus, e Ele carrega esse jugo connosco. É por isso que Ele é leve. Não é porque é menos exigente, mas é porque aquele que está connosco é perfeito nesse jugo. Também significa aprender. Aprendei de mim. Jesus apresenta-se como aquele de quem nós devemos aprender. Uma vez que só Ele é que nos pode levar ao Pai, então é dele que temos que aprender. Então, seguir a Jesus não é apenas aceitar uma ideia religiosa. É submeter a nossa vida inteira a Ele. Significa aprender com Ele. Como pensar, como viver, como amar, como lidar com o pecado, como confiar em Deus. O cristianismo não é apenas crer em Deus ou crer em Jesus, é aprender de Jesus todos os dias. É tomar o seu jugo sobre nós. É aprendermos com aquele que se coloca ao nosso lado, a vivermos uma vida digna do Senhor. Consideremos também o caráter do Mestre. Manso e humilde de coração. Quando nos colocamos sob o senhorio de Jesus, não estamos debaixo de um tirano, embora ele tenha toda a autoridade. Não estamos debaixo do domínio de um opressor, embora ele seja o juiz de toda a terra. Estamos diante de um mestre que é manso e humilde.
E isso significa que Ele se aproxima de pecadores com compaixão. Ele não esmaga o quebrantado. Ele não rejeita o arrependido. Ele não despreza aquele que está fraco. Mas Ele restaura o caído. Ele levanta o abatido. E Ele põe de pé aquele que está prostrado. Ele levantou um homem como David do seu adultério. Levantou um homem como Pedro depois da negação. Ele libertou Maria Madalena, aprisionada pelos demónios. Ele deu salvação a um publicano chamado Zaqueu. Ele curou um cego em Jericó. Ele deu novo sentido à mulher samaritana. É isso, um mestre manso e humilde. Não que destrói, mas que restaura a tua vida. Alguém pode pensar, se eu me aproximar de Deus, Ele vai me rejeitar. E Jesus diz exatamente o contrário. O coração de Cristo é manso e humilde. Ele não recebe pecadores com dureza. Ele recebe-os com graça. E Ele faz o mesmo contigo. Olhemos para Hebreus, que nós temos estudado às quintas-feiras, irmãos. Um sumo sacerdote compassivo para com aqueles que sofrem, com aqueles que são tentados, porque Ele também sabe o que é isso. E olhemos então por último para a promessa. A promessa de descanso e alívio para a alma. As pessoas vivem cansadas e sobrecarregadas e de muitas maneiras procuram encontrar descanso. As pessoas buscam descanso, muitas vezes das suas responsabilidades na bebida. Procuram descanso no sexo, no prazer. Procuram descanso na religião, na igreja, nos credos, nas tradições. Buscam descanso em práticas espirituais como yoga, reiki, meditações místicas. Buscam descanso até nas obras mortas, nas boas obras. De alguma maneira tentando compensar o mal que fazem com boas ações do outro lado. Mas nenhum destes caminhos, meu amigo, vai resolver o problema do coração humano. Podem trazer distração por algum tempo. Podem trazer algum refrigério durante algum tempo. Mas não trazem descanso para a alma. O verdadeiro descanso só encontrarás em Jesus Cristo. Esta passagem ela é tremenda, porque ela é um eco de Jeremias 6,16. Jeremias 6,16 diz-nos assim: assim diz o Senhor: pondo-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus é o cumprimento deste bom caminho. Ele é a verdadeira vereda antiga onde se encontra descanso para a alma. O coração humano nunca encontra descanso enquanto vive longe de Deus. Mas quando alguém vem a Cristo, quando alguém responde positivamente a este convite, vindo a mim, a tua culpa é perdoada. O fardo do pecado é removido. A consciência encontra paz. A alma encontra descanso. E é exatamente isto que Jesus te promete esta manhã. Quem vem a Ele encontra finalmente aquilo que o coração humano sempre procurou: descanso diante de Deus. Então, irmãos, para concluir, ao olharmos para esta passagem, percebemos que ela nos coloca diante de duas atitudes possíveis. De um lado estão os sábios e os instruídos, pessoas que confiam em si mesmas, no seu conhecimento, na sua religião, na sua capacidade de compreender e controlar as coisas. Pessoas que pensam que conseguem chegar a Deus pelos seus próprios caminhos. E Jesus diz que a esses as coisas permanecem ocultas. Não porque Deus rejeita o conhecimento,
mas porque fecha o coração ou fecha a salvação ao orgulhoso. O coração autossuficiente não sente necessidade de revelação. Quem pensa que já sabe, não procura aprender. Quem pensa que já sabe, não procura aprender. Quem pensa que consegue chegar a Deus sozinho, não vê necessidade de um Salvador. Pode ser um desses. Um sábio instruído aqui no meio de nós. Um doutor entre os ignorantes. Mas depois também temos os pequeninos. Aqueles que reconhecem a sua necessidade, que sabem que não conseguem salvar-se a si mesmos, que chegam a Deus de mãos vazias. E a esses o Pai revela o Filho. E quando o Filho é revelado, nós percebemos esta verdade fundamental. Não existe outro caminho. Não há atalhos espirituais, não há sistemas religiosos, não há tradição prática que possa levar ao Pai. Só Jesus conhece o Pai, só Jesus revela o Pai, só Jesus nos conduz neste relacionamento. E é exatamente por isso que depois de então falar disto, Jesus convida-te: vinde a mim. Não diz venham uma religião, venham um sistema, venham uma tradição, mas venham a mim. Todos os que estão cansados de carregar o peso da vida. Às vezes um diagnóstico de uma doença deixa-nos cansados, exaustos. Um filho, um familiar com necessidades especiais, uma família que se recusa a crer em Cristo, uma vida longe da família, longe da terra natal, como estão muitos aqui, uma vida cansada das dificuldades próprias de ser imigrante. Muitos estão cansados de carregar o peso do pecado. Estás cansado de carregar o peso da pornografia, o peso da sensualidade, o peso da bebida, o peso dos desejos obscenos, o peso da ira descontrolada. Muitos, se calhar, estão cansados de procurar de todas as maneiras compensar as boas obras, com boas obras. De tentar ser melhor pessoa, de tentar ser suficiente diante de Deus. Alguns, se calhar, estão cansados de uma culpa que os atormenta. Cansados, talvez, de uma religiosidade que exige sempre mais e mais e nunca traz paz. Daquele ativismo religioso, das promessas vazias, daqueles extorquidores de dinheiro. Cansado de envolvimento e mais envolvimento em ministérios e reuniões e atividades, comparação uns com os outros, e as demandas não param. E tu dizes, eu estou cansado. E Jesus diz, vinde a mim. Vinde a mim. Porque só nele encontramos o que o coração sempre procurou: descanso e reconciliação com Deus. Então, meu amigo, estás entre os doutores da lei que permanecem orgulhosamente sozinhos, ou estás entre os pequeninos que vão em necessidade até Jesus, dizendo: Senhor, eu estou cansado. Traz alívio para o meu fardo. Traz alívio para o meu cansaço. Traz alívio para a minha vida. E Ele promete, sim, aliviar esse teu fardo, tirar esse teu cansaço e refrigerar a tua alma em águas tranquilas. Que o Senhor nos abençoe.